Graça e paz, eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã, tema trimestral, Milagres de Jesus, retratos de sua vida e obra. Lição 6. A cura contínua. Fim da cegueira para quem crê. Texto básico, João 9, 1 a 41. Introdução. A escuridão desperta conceitos como medo, pavor, desconhecido, risco de morte, etc. Imagine viver em escuridão, sem luz, sem a visão. Em torno de 0,5% da população mundial tem cegueira parcial ou total, e mais ou menos 13% tem alguma deficiência visual. Na época de Jesus, esses números eram muito mais alarmantes, considerando que não havia óculos, cirurgias avançadas de correção, exames, remédios e tantos outros recursos como temos hoje. A cura da cegueira era raríssima. O milagre que Jesus mais praticou foi a cura de cegos. Desse modo, ele demonstrou seu poder divino e ensinou esta profunda lição espiritual. Ele é o único que pode curar o ser humano de sua cegueira espiritual. Tópico 1. Trevas e cegueira no Antigo Testamento. A Bíblia começa falando sobre trevas e luz. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 2 a 4. O texto não diz que as trevas eram más, mas deixa claro que a luz era boa. Em Êxodo 10, 21 a 23, as trevas são uma maldição de Deus sobre os egípcios. Em 2 Samuel 22, 29, confira também Salmo 18, 28, Davi exclama: Tu, Senhor, eis a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Diversos outros textos do Antigo Testamento tratam luz e trevas como antagônicas. Salmo 112, 4, Isaías 5, 20, 8, 22, 9, 2, 56, 10. Deus, porém, é aquele que vê todas as coisas e se relaciona de modo íntimo com a luz. Salmo 27, 1, 104, 1 e 2, Isaías 60, 19, 1 Timóteo 6, 16, Tiago 1, 17,
e 1 João 1:5. Além disso, várias vezes no AT, a cegueira é uma condição espiritual causada tanto pelo endurecimento do coração do próprio povo, quanto por um ato punitivo de Deus. Números 22:31, Deuteronômio 29:4, Isaías 6:10, 9 e 10, Isaías 29:9 e 12, 42:18-20 e Jeremias 5:21. Finalmente, há também no Antigo Testamento promessas de que Deus curaria a cegueira de seu povo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Salmo 146:8. O profeta Isaías diz a respeito da era messiânica: dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 35:4-5. Ainda sobre o Messias, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos. Isaías 42:6. Há trevas espirituais no mundo, mas o Deus Todo-Poderoso um dia vai curar tanto a cegueira física quanto a espiritual do seu povo, por meio do seu Messias escolhido. Tópico 2. Jesus curou muitos cegos. Curar cegos foi um dos milagres mais comuns de Jesus. As duas primeiras curas de cegos relatadas por Mateus 9, 27-31, e Mateus 20, 29-34, são muito semelhantes. 2 cegos são curados. Todos clamam por compaixão e chamam Jesus de Filho de Davi. Em ambos os relatos, Jesus toca os olhos dos cegos. Em Mateus 9, 27-31, são os cegos que vão com fé até Jesus. Embora o Senhor os proíba de contar o que lhes aconteceu, eles espalham a notícia em toda aquela terra. No segundo relato, os homens clamam desesperadamente. A multidão tenta calá-los, e eles gritam ainda mais alto, até que Jesus os chama, cura-os com profunda compaixão, e eles passam a segui-lo.
Algumas das lições que podemos extrair desses relatos são: 1. Jesus tem profunda compaixão por aqueles que sofrem. 2. Jesus é o Messias prometido, o filho de Davi, o rei de Israel. A sua autoridade é maior do que a de qualquer rei humano. 3. O poder curador de Jesus vem dele mesmo. Sua mão curou aqueles homens. 4. Quem é abençoado por Jesus deve anunciá-lo e segui-lo. Jesus curou um cego de modo estranho. O Senhor pôs suas mãos sobre os olhos do homem depois de ter colocado saliva neles. O cego foi curado, mas não completamente, vendo os homens como se fossem vultos que se moviam. Pareciam árvores. Então Jesus de novo pôs as mãos sobre os olhos do homem, que então teve sua visão reestabelecida. Logo antes desse relato, Jesus confrontou a falta de entendimento dos discípulos, perguntando: ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Marcos 8, 17 a 18. Jesus tinha poder para curar o homem de uma vez. Por que então não o fez? Parece que o motivo é indicado nesse texto anterior. Os discípulos estavam nesse processo de conhecer Jesus. Eles ainda estavam enxergando as realidades espirituais como homem depois da primeira vez que Jesus colocou as mãos sobre ele. Jesus é aquele que nos transforma, mas por vezes a dureza do nosso coração e a falta de compreensão espiritual nos fazem demorar um tempo para enxergarmos direito. Em qual estágio de visão você se encontra em sua caminhada espiritual? Você já entendeu realmente quem Jesus é? Ou ainda está processando devagar o que a palavra diz sobre ele? João relata somente uma cura de cegueira, mas é o mais longo relato desse tipo que se encontra nos evangelhos. João 9, 1 a 34. Destacamos alguns pontos. 1. O homem era cego de nascença. João 9, 1 e 2, 19, 20 e 32. 2. A teologia dominante ensinava que alguém só nasceria cego como um modo de punição divina, mas Jesus rejeitou tal doutrina e disse que o homem havia nascido cego para as obras de Deus se manifestarem nele. João 9, 3. 3. Jesus se apresenta como a luz do mundo. João 9, 5. 4. Nessa cura,
Jesus também usa sua própria saliva, mas dessa vez ele a mistura com terra e manda o homem se lavar no tanque de Siloé, cujo nome significa enviado. Jesus deixou claro que o poder da cura vem dele, saliva, e que ele é enviado de Deus. 5. O legalismo não ama a pessoa, mas idolatra as regras. Isso fica claro quando vemos os comentários dos fariseus ao ouvirem que o homem fora curado por Jesus. João 9, 16. 6. João escreve o relato de tal modo que, à medida que a história progride, a fé do que fora cego também passa por etapas. A. O homem chamado Jesus. João 9, 11. B. É um profeta. João 9, 17. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. João 9, 25. D. Defesa veemente de Jesus diante dos fariseus. João 9, 27 a 33. É, eu creio, Senhor, e o adorou. João 9, 35 a 38. Assim como aconteceu com aquele homem, o objetivo de João e dos demais evangelistas é que o leitor também seja levado à fé e à adoração a Jesus Cristo. Está vendo? Tópico 3. Jesus é a luz que cura a cegueira espiritual. Vimos que o AD utiliza luz e trevas como metáfora para o bem e o mal, e também o conceito de cegueira para abordar um estado de insensibilidade espiritual e afastamento de Deus. O Novo Testamento expande esse conceito ainda mais. Jesus veio para cumprir a profecia de Isaías e trazer luz para os que vivem em trevas e restauração de vista aos cegos. Mateus 4:16, Lucas 14:16 a 21. Mas também prega de tal modo que alguns continuarão sem ver, ainda que estejam vendo. Mateus 13, 11 a 17 e Lucas 8, 9 e 10. O restante do relato da cura do cego de nascença, deixa muito claro o uso metafórico da cegueira. Jesus curou um cego de nascença para mostrar que ele tem poder de curar a cegueira espiritual de qualquer pessoa. Jesus não está falando de cegueira literal nesses versículos. Ele afirma que aqueles que pensavam ter uma visão espiritual avantajada se tornariam cegos com a sua vinda. João 9, 39. E foi isso que aconteceu. Os líderes espirituais do povo de Deus, aqueles que tinham conhecimento da palavra de Deus,
foram os mais hostis ao ministério de Jesus. A maioria do povo escolhido por Deus no AT acabou por não aceitar o próprio Messias e até o dia de hoje o rejeita. Ao ouvirem essa fala de Jesus, os fariseus presentes perguntaram: por acaso também somos cegos? Jesus então lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João 9, 40 e 41. À luz de todo o texto, podemos dizer que existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que foram curados de sua cegueira e, portanto, enxergam. Esses são aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Em segundo lugar, aos cegos. São aqueles que ainda não sabem que Jesus é o Salvador e, portanto, são indiferentes em relação a Cristo. Mas os fariseus desse texto compunham um terceiro grupo. Por causa do seu conhecimento religioso e teológico, pensavam compreender a verdade melhor do que os outros. E exatamente essa atitude arrogante os impedia de aceitar que Jesus era o Messias e Salvador. Assim, por serem cegos afirmando que enxergavam, eles permaneceriam em seu próprio pecado. O orgulho espiritual pode afastar alguém da salvação que é pela graça que há em Jesus, o Messias. Somente Jesus é a luz. João 1, 4, 5, 3, 19 a 21, 8, 12, 12, 35 a 46. Só existe salvação e vida eterna para aqueles que admitirem a sua própria cegueira e procurarem em Cristo a sua cura. Conclusão: Jesus continua curando cegos. Se você nunca admitiu sua cegueira, faça isso. Recorra ao único que tem poder para curá-lo. Do ponto de vista espiritual, todos somos cegos de nascença e todos precisamos desesperadamente do Senhor Jesus. E que tal contar a boa notícia para os outros cegos? Aplicações. Em qual estágio de visão você se encontra em sua caminhada espiritual e em seu relacionamento com Jesus? Você já entendeu realmente quem Ele é? Assim como aconteceu com o cego, cuja cura foi relatada por João, todo aquele que foi curado por Jesus é levado à fé e à adoração. Você enxerga? Concluímos a leitura da lição 6. A cura continua. Fim da cegueira para quem crer. Texto básico, João 9, 1 a 41. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe
ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.